Boa noite. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as equações horárias no movimento retilíneo uniformemente variado, a equação de Torricelli e sobre o movimento de queda livre. Só que antes de entrar nessas equações e nesse outro movimento, eu vou fazer uma breve revisão aqui do que a gente estudou até agora. Primeiramente, a gente estava estudando o movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, ou seja, o objeto ou o corpo que estava movimentando sempre percorria as mesmas distâncias, o mesmo espaço em intervalos iguais de tempo. O cálculo da velocidade, eu pegava o quanto ele deslocou e dividia pelo tempo gasto para ter esse deslocamento. O quanto ele deslocou é a variação do espaço, então eu pegava a posição final menos a posição inicial e dividia pelo instante final menos o instante inicial. Isso aqui eu utilizava para calcular a velocidade. Porém, considerando aqui que o instante inicial seja zero, que essa velocidade seja constante, se eu multiplicasse em cruz aqui e isolasse a posição final, eu chegava na equação horária da posição no movimento retilíneo uniforme, que é essa S igual a S0 mais V vezes T. Posição final igual a posição inicial mais a velocidade constante vezes o tempo. E com essa equação aqui eu conseguia calcular a posição em cada instante de tempo ou o tempo gasto para chegar em uma determinada posição. Aqui eu tenho a última matéria que eu passei, foi o cálculo da aceleração. A aceleração ela é usada para estar variando a velocidade. Ela que provoca variações, aumento ou diminuição na velocidade. Para calcular a aceleração, a gente pega o quanto a velocidade variou, e essa variação da velocidade foi provocada por essa aceleração, né? E o tempo gasto para ter essa variação. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, e o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Da mesma forma que eu fiz aqui, se eu considerar essa aceleração constante, o instante inicial de tempo como sendo zero e multiplicando em cruz, e isolando essa velocidade, eu chego na equação horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Isso aqui vai ser a velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, que no caso é constante, vezes o tempo, o instante de tempo. Isso aqui eu consigo calcular a velocidade a cada instante. A equação horária da posição no movimento variado é um pouquinho diferente que do movimento retilíneo uniforme. Aqui vai ter um acréscimo aqui nessa equação, e aqui a gente tinha velocidade constante, aqui, nesse caso aqui, é a velocidade inicial. Então, para a gente calcular a posição aqui no movimento variado, a gente tem a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade no instante inicial, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Essa aqui é a equação horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Por fim, a gente tem essa equação aqui, a terceira equação nova aqui que a gente está trabalhando. Eu tenho essa primeira equação, se eu isolar o tempo aqui, nessa equação, passo esse V0 para lá, depois divido por A, e substituo no lugar desses T's aqui nessa equação, fazendo alguns cálculos, que a gente chega nessa equação. Essa equação aqui é conhecida como equação de Torricelli. A gente vai utilizar ela
no movimento acelerado quando não for dado o tempo, quando não tiver nenhuma informação sobre a duração desse movimento. Então, a gente utiliza ela. Então, a gente vai utilizar quando tiver velocidade, aceleração e o deslocamento, mas não tem o tempo. O movimento de queda livre. Até agora a gente tinha estudado apenas o movimento na horizontal, agora a gente vai ver um pouquinho também do movimento na vertical. Qual o motivo dos corpos caírem, né? Os corpos caem porque eles estão sob a ação, né, da força gravitacional. Deixa eu corrigir isso aqui. Os corpos caem porque estão sob a ação da força gravitacional. Essa força gravitacional é uma força que age em todo corpo que tem massa e atrai eles para o centro, no nosso caso aqui, no centro da Terra, que é o astro de maior massa que tem próximo da gente aqui. Aqui a gente tem uma foto estroboscópica. Esse menino que ele solta a bola começa a cair e cada foto dessa aqui é tirada com intervalo, com o mesmo intervalo de tempo. Aqui, se fosse meio segundo, na hora que tivesse passado mais meio segundo, a segunda foto, e assim por diante. A gente consegue perceber aqui, ó, que entre a primeira e a segunda foto, a distância percorrida é menor que entre a segunda e a terceira, que é menor entre a terceira e a quarta, e que é menor ainda entre a quarta e a quinta foto. Isso significa que não está percorrendo as mesmas distâncias no mesmo intervalo de tempo. Essa distância aqui cada vez maior demonstra para a gente que é um movimento acelerado. É típica de um movimento acelerado. Então, tem uma aceleração agindo sobre esse corpo aqui. A gente vai chamar de G a aceleração da gravidade. É essa aceleração da gravidade que está agindo sobre a bola aqui que é abandonada. Na Terra, o valor aproximado da aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui, ele não é constante, ele varia de acordo com a altitude. Porém, aqui próximo da Terra, aqui nas regiões mais próximas, a gente pode considerar ele como sendo constante. Então, se ele é constante, esse movimento que a gente vai classificar ele como movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento é acelerado, pois quando solta a bola aqui, ela começa a cair, e o movimento dele está apontando para baixo, e a aceleração também está puxando para baixo. Então, cada vez está aumentando mais aqui a velocidade. Então, o movimento é acelerado. E como solta do repouso aqui, a velocidade inicial vai ser zero. No movimento vertical, comparando aqui com as equações do movimento horizontal, né? Essas são as três equações que foram apresentadas no primeiro slide. No movimento vertical, se eu considerar a aceleração como sendo g, ou seja, a aceleração da gravidade. E no movimento vertical, vou chamar o S, a posição, de y, por conta do eixo y, né? Poderia chamar também de h, de altura, né? Então, no lugar do A, eu vou substituir por G, e no lugar do S, eu substituo por Y. Então, a equação da velocidade no movimento variado, no movimento vertical, fica assim. V igual a V0
mais GT. No lugar do A, eu substituo por G. Nessa equação aqui, no lugar do S, substitui por Y. No lugar do S0, por Y0. Ou seja, a altura inicial. No lugar da aceleração do A, substitui por G. E a equação de Torricelli fica assim. No lugar do G, ou melhor, no lugar do A, eu substituo por G. No lugar do ΔS vai ser a variação da altura, da altitude.